Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje começa o podcast Como Empreender Quando Ninguém Diz Como. E a minha convidada para lá de especial, com um currículo assim que eu não consigo nem sequer memorizar, porque eu iria levar o podcast inteiro falando sobre ela. A minha querida amiga Trícia Sander, da qual eu tenho o privilégio de chamar de amiga também. Trícia, seja bem-vinda. E eu queria muito que você me contasse quem é a Trícia por trás da empreendedora. Muito bem, Maria. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, um momento tão especial. Muito feliz com esse teu novo empreender, né? Multiempreendedora, então estou muito feliz de estar aqui. E quem é a Trícia por trás da empreendedora? Isso. Porque eu conheço a Trícia, minha amiga. Sim. De altas viagens que a gente faz, descobrindo muitas coisas interessantes, mas a Trícia, eu quero que ela se descreva para mim, para os nossos telespectadores. Muito bem. Eu acho que sou uma pessoa que, acima de tudo, valoriza demais as amizades, o relacionamento entre as pessoas. Isso, para mim, é fundamental, tanto na minha vida pessoal como na vida profissional. Eu acho que isso é uma das características que são bem marcantes, assim, para as pessoas, porque, né, eu gosto de ser... Eu sempre falo, eu sou assim em qualquer ambiente, né, seja profissional ou não, mas eu gosto de me relacionar, de trocar, de aprender, de realmente estar sempre com muitas pessoas. Eu gosto muito isso me alimenta, desse momento em comunidade. E talvez tenha uma coisa que você não mencionou, mas que eu vou mencionar, que você é uma pessoa que você consegue extrair das pessoas aquilo que elas nem sabem que são capazes. Sim. Correto? Sim. Esses livros são fruto disso. Eu estar fazendo isso aqui tem um pouco disso também, porque você mostrou uma Maria que eu não conhecia. Uhum. E isso é algo que você não mencionou. Sim, acho que porque isso é natural para mim. Eu percebo, né? Isso pode ser, enfim, uma habilidade, um dom, enfim, mas para mim é fácil de enxergar as competências, o diferencial nas outras pessoas e mostrar para elas. Porque assim, a gente mesmo não se enxerga, né? Então, a gente precisa do espelho do outro, precisa de alguém apontando, e eu gosto, isso é natural também em mim, em estimular, em dar coragem, vai para frente, vai lá que você consegue. Eu acho que isso enfim, isso para mim é bem normal. Eu gosto de fazer isso, gosto de mostrar para as pessoas que elas podem ir muito além do que elas imaginam. Muito bem. Eu sei que tu é turismóloga de formação e muitas Sim. outras coisas que você também é formada e tem especialização. E tem uma coisa que me encanta bastante nesse teu trabalho. Uma delas é a parte de você trazer esse turismo de experiência, que eu já vivi vários projetos com você. E eu sempre tenho uma questão comigo. O que faz, Trícia, você já vivendo tanto isso, né, tanto pelo Sebrae, como consultora, mas como agência de turismo também, que eu sei que você também tem esse trabalho, o que te faz ver como um turismo de experiência? Isso às vezes, porque hoje em dia fala-se muito em turismo de experiência, mas na prática, na vivência, o que isso significa verdadeiramente? Acho que a gente tem que trazer aí palavras que são, né, fundamentais para um turismo de experiência, que ele tem que ser memorável, né? Então, quando a gente está ali desenvolvendo um produto, né, um roteiro de experiência, a gente tem que trabalhar que ele realmente seja, né, que a pessoa não esqueça daquele momento, que ele estimule os 5 sentidos, é um dos critérios, que ele seja autêntico, que seja verdadeiro. Então, assim, as experiências têm que, ainda mais nesse mundo, né, que a gente vive, assim, muito virtual, assim, tem que nos tirar da zona de conforto, tem que provocar, tem que fazer refletir, a gente aprende, enfim. E a gente também entra numa imersão, assim, daquilo realmente, na questão do nos distrair, ou enfim, nos tirar por alguns, né, ou por uma hora, por alguns momentos, daquela vida agitada que a gente tem. Então, esse que é
que é o grande, né? E que a gente tem falado tanto, e toda a experiência está tão em alta. Eu sei que você faz isso muito bem, né? Porque sempre que a gente vai tomar um café, alguma coisa, você me leva para lugares diferentes. Eu quero que você conheça. E são sempre lugares onde a gente para se reconectar, para uma boa conversa. Muitas das vezes sem celular, né? Que isso hoje está muito difícil. Quando você tem um grupo de conversa, tem sempre um celular no meio. Então, assim, isso é muito teu, na verdade, né? Não só como profissional. Eu percebo isso muito em você. Eu falo que você é a minha tranquilidade. E quando eu falo isso, gente, não é por nada, é que a gente também já teve negócio junto e eu vou contar um pouquinho mais à frente. Mas me diz uma coisa, Trícia, eu sei que você tem N coisas que você faz, como eu já mencionei antes, né? E isso em algum momento... Porque o turismo está ligado diretamente na tua vida em todas as questões do teu dia, né? Sim. Mas eu sei que você também tem essa parte de cuidar das empresas, de trabalho em rede, que inclusive foi num trabalho desses que a gente acabou se conectando, né? E essa amizade foi se fortalecendo. Algum momento, alguma coisa já te puxou para mudar de direção, fazer algo diferente? Ou pensar em parar, ou você já... O que te faz continuar, por exemplo, né? Ou tu para, ou tu continua, o que me faz mudar de direção? Como é que tu trabalha tanta coisa ao mesmo tempo? Porque você fala que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Mas você não é muito diferente. Não. Poxa, assim, o turismo, ele é muito diverso, né? Eu descobri o turismo numa viagem de 15 anos que a minha mãe, né, me deu, meus pais me deram, uma viagem de 15 dias de Chapecó, interior de Santa Catarina, até Salvador, com as minhas amigas da escola, com algumas mães, e aquilo me fez ver o mundo. Eu falei, eu preciso entender o que eu preciso estudar para fazer isso pro resto da vida. E, né, enfim, quando fui fazer turismo era muito diferente. Meu pai brinca até hoje que ele só descobriu que faculdade que eu tinha feito no dia da formatura, no discurso que ele entendeu o que a filha dele ia fazer. Mas eu sou muito feliz, né, todo esse tempo, e como são muitas possibilidades. Eu posso trabalhar com gastronomia, eu posso trabalhar com eventos, com hotelaria, com agenciamento, é muito amplo. Então, a gente não cansa, e é muito sem rotina. Eu gosto muito de coisas que são sem rotina, mas mesmo assim, eu digo que eu sou uma buscadora. Eu sempre estou em busca do próximo negócio. Então, eu já tive uma agência por 20 anos, tenho essa empresa de consultoria que também vai fazer 20 anos esse ano, mas eu sempre já tive outros negócios e estou em busca do próximo, porque eu gosto né, eu acho importante. Tem uma mente inquieta. Sou muito inquieta. E sou muito curiosa. E eu acho que a gente precisa ter, né, na questão do turismo, a gente tem que ser muito curiosa, por isso que eu te levo em lugares diferentes, porque cada vez eu quero conhecer um lugar diferente. E tem que ser inquieta, não se conformar, e assim, enfim, a gente precisa sempre estar querendo buscar outra coisa. Então... E como estamos falando de empreendedorismo, mas também eu sei que as pessoas que vão nos assistir são pessoas que muitas vezes acham que empreender, às vezes você já começa grande, já começa com as coisas dando certo. Eu conheço um pouquinho da tua história e eu queria muito que tu contasse um pouquinho só da tua história quando você começou, que você viajou para fora, que tu me conta que tu foi entregar panfleto nos Estados Unidos? Sim. Conta um pouquinho dessa história, porque às vezes a gente vê a Trícia hoje, e olha que eu tô falando de conhecimento de causa, que eu vejo as pessoas, nossa, você viu, é a Trícia, te verem, né, grandiosa como você é, mas por trás disso houve um começo, certo? E aí nem era o começo, ainda já era um bom tempo de agência. Eu comecei a minha empresa aos 20 anos. Foi no dia da minha formatura que eu assinei o contrato de uma agência de turismo com a minha sócia Leila, que também é prima da minha mãe. Então, um dia eu trabalhava num hotel, ela me ligou e perguntou que ela queria montar uma agência, se eu conhecia alguém da faculdade que eu poderia indicar. Aí, sei lá, passou 2, 3 segundos, eu pensei, por que não eu? Isso porque eu já tinha trabalhado 3 anos numa agência e tinha falado assim, nem pensar que eu vou ter uma agência quando me formar. E aí, aconteceu. Então, veio a oportunidade. Eu falei, por que não ir atrás? Então, eu comecei, né? Eu trabalhava do jeito que... naquela época, eu trabalhava num hotel.
Então, quando a gente começou a agência, eu trabalhava de manhã e de noite no hotel, fazendo a parte de recepção. E no período da tarde, eu comecei a trabalhar na agência. Então, assim, ela já tinha um escritório, a gente foi, né, se organizando, criando toda a clientela. E foi mais ou menos um ano depois que daí, quando a agência já estava mais firme, que daí eu saí do hotel e me dediquei só à agência. E isso foram os bons lá 20 anos. Mas esse episódio que você fala dos Estados Unidos, isso foi em 2002, depois do episódio das Torres Gêmeas, lá do 11 de setembro. Então, eu já tinha... Que foi uma época muito difícil para o turismo. Eu fiquei 9 meses sem nenhum prolabore, porque as viagens pararam completamente. Todo mundo tinha medo de viajar de avião. Foi uma época muito difícil. Depois, claro, a gente teve depois do episódio da pandemia. Mas, então, foi um momento que eu estava muito estressada e não queria mais trabalhar, enfim. E era meu sonho de adolescência, morar nos Estados Unidos. Só que eu não tinha dinheiro. E eu estava, né, eu estava estressada. Chegou uma hora, eu falei, eu vou. E fui. É um episódio bastante marcante para mim, porque me mostrou que eu posso trabalhar no que eu quiser, quando eu quiser, que eu nunca morrerei de fome. E que todo trabalho, eu já sabia, enfim, eu fui super educada com isso pelos meus pais, que todo trabalho é digno, Sim. né? Então, eu fui para os Estados Unidos com o dinheiro, eu comprei a passagem de volta de 3 meses, eu tinha dinheiro para... Quando eu cheguei lá, em 2 dias, eu aluguei um quarto numa casa com mais uma chinesa e uma americana, então eu fiquei praticamente com $200 no 3º dia de viagem, e ainda tinha toda a viagem para durar. E falava inglês? Já falava, sim. Eu falava porque eu tinha, né, já tinha facilita um pouco. Já tinha me formado, sempre gostei muito de inglês, então era meu sonho. Mas, assim, eu sabia que aquele dinheiro ia durar ali umas 3, 4 semanas e que eu tinha que trabalhar. Isso eu já sabia. E aí eu fui buscar muitas coisas. Tentei de garçonete, tentei de babá, enfim, mas não era fácil, porque eu estava em Berkeley, na Califórnia, que é uma cidade universitária, então tinha muita concorrência dos próprios universitários. E um dia eu estava caminhando perto de casa e tal, e encontrei uma pizzaria brasileira. E aí entrei para ver se tinha algum trabalho e tal. Ele falou, a gente está fazendo aqui uma campanha, a gente precisa de alguém para distribuir os folhetos nas casas, que não é na pessoa, distribuir em cada casa. E se você quiser, eu te pago lá X dólares por hora. Falei, beleza, posso fazer. Eu adoro caminhar, vou conhecer a cidade inteira, e foi o que aconteceu. E aí, então, eu estudava de manhã e de noite inglês, e de tarde eu saía para caminhar entregando o folheto da pizzaria brasileira nas casas. Fiz o que eu gosto, fazia exercício, ia conhecendo os lugares e chegava final de semana, sábado e domingo, fazia meu sanduíche, fazia minhas coisas, pegava o trem e ia para São Francisco e ia curtir a cidade, né, grande lá da Califórnia, enfim, que eu adoro, que é São Francisco. Então, foi muito importante na minha carreira isso. Todo mundo achava assim, ela deu golpe, ela não vai voltar, vai largar a agência, né? Enfim, até largou do marido, aquelas coisas todas, sim, né? Que me deu uma super força. Aquelas conversas que o povo adora. Que o povo adora. Aí voltei no que eu tinha que voltar, 22 de dezembro, voltei com dinheiro, trazendo presentes, ou seja, aquele trabalho me sustentou por todo aquele tempo. Eu fiquei muito feliz. Não tive nenhum problema, eu brinco, não quebrou nenhuma unha naqueles 3 meses, assim. E me deu muita força. Eu realizei um sonho. Eu estava lá no meu aniversário de 31 anos. Foi muito bacana, né? Para eu ver que eu poderia fazer o que eu quisesse. Que realmente, quando a gente começa, quando a gente dá o primeiro passo em busca daquele sonho, ele acontece. Então, isso para mim é bastante... Mas pouca gente sabe disso. Eu puxei isso porque eu sei que a gente já conversou sobre isso. E sempre que tu fala isso para mim é muito importante, porque você sabe que o trabalho que a gente faz hoje, principalmente como rede, né, que a gente tem que estar sempre incentivando, encorajando as pessoas. Eu que tenho mais de 20 mulheres na minha equipe, esse é um trabalho, né, de dizer, olha, mesmo que você tenha dificuldades, não para. Simplesmente vai,
né? E essa tua história para mim é uma história que sempre me marca bastante. E por incrível que pareça, em alguns momentos da minha vida, eu me vejo entregando panfleto com você lá, porque eu falo, cara, isso é possível, né? Mas de todas essas histórias que você tem de empreender, de não desistir, de incentivar as pessoas, porque eu acho que mais do que a gente não desistir, é a gente ter a capacidade de incentivar o outro a também não desistir. E esse é um trabalho que você faz fundamental. E eu queria te falar um pouquinho, que tu nos explicasse um pouquinho sobre esses trabalhos de rede que, como eu já falei anteriormente, foi onde a gente se conectou. E eu sempre me pergunto, o que você percebe quando você vai fazer esse trabalho? Porque esse é um trabalho que você faz como consultora Sebrae, certo? Sim. Como que você, ou não dá para perceber que aquilo que você está tentando unir, trazendo empresários, né? Em algum momento você já consegue entender se aquilo vai dar liga, se não vai dar liga, se as pessoas, né, esses empresários, sim, eles estão comprometidos. Você já consegue detectar isso em algum momento? Ou não, é na construção e depois quando termina o processo todo, como foi conosco, seja o que Deus quiser. Como é que funciona isso? Se tem um momento, assim, os grupos, para mim, eles são muito instigantes, assim, porque, né, até em função de eu trabalhar com isso, eu fui depois estudar, fazer uma pós-graduação em dinâmica dos grupos, para entender que são fenômenos que acontecem e que se repetem em vários grupos, enfim, e se dá para saber se vai para frente, se vai para trás, porque tem muito conflito, tem várias fases que o grupo passa, assim, né, e por isso que eu também, né, fui estudar mais, porque tinha horas que eu não sabia que intervenção fazer, porque você se acalma, o que você tem que fazer naquele momento, né? Mas o grupo tem uma sabedoria própria. Isso eu lembro dos meus professores lá que falava isso, que o grupo, quando tem uma união de pessoas ali, elas no grupo elas têm elas podem exercer outros papéis que elas não exercem, né, nos seus negócios, enfim. E o grupo unido, quando as pessoas estão juntas, eles criam uma como se fosse uma entidade própria. Então, é muito interessante de observar e de ver, né? E no nosso trabalho de consultoria, enfim, a gente isso é muito cuidadoso, porque se o grupo tem vontade de fazer, ele faz. Se o grupo faz de conta, né, que não quer, então você entende que ele não quer ir por aquele lado, não dá para forçar a barra. Tem uma inteligência ali, tem a entidade ali que está atuando. Então, o que a gente pode fazer é provocar assim, Maria, percebi que hoje você não falou nada na reunião. Você já me perseguiu uma vez na reunião, até no restaurante, para me fazer essa pergunta. Falei, isso não é normal? Então, e tem muito... É bastante importante você conhecer as pessoas no individual para poder ter essas coisas. Se eu só conhecesse você lá no grupo, você podia chamar um pouquinho, mas assim... Falei, Maria, isso não é um comportamento normal. Por que você não quis falar tal coisa? Porque daí, eu não quis. Então, essas coisas que a gente pode fazer no individual, assim, também, para estimular, para que as pessoas sejam. Porque em qualquer trabalho, em qualquer grupo, enfim, quando você é autêntico, transparente, quando você é você mesmo, você tem um resultado muito melhor. Porque eu acho que essa também é uma questão e que isso leva anos, enfim, todo mundo tem uma dificuldade, que é ser você mesma e não ter máscaras e não ter que representar papéis. Então, quando você pode ser você mesma, isso é muito libertador. Mas a gente pode levar muito tempo e tem gente que não consegue se libertar disso. Sim. Né? Isso tem a ver com autoconhecimento, isso tem a ver com, né, fazer terapia, fazer curso, enfim, tem várias coisas que levam a isso. Baixar a guarda e dizer, eu preciso de ajuda. Né? Eu sei que você é uma pessoa que lida muito bem com terapia, né? E faz yoga, e, né, N coisas, se conecta com você, com a natureza, você é muito disso. Eu lembro de uma viagem que você fez, eu não lembro o nome daquele lugar que tem o capim dourado, como chama? Jalapão? Jalapão. Jalapão. Eu confesso que eu não sou de ter inveja não, mas eu fiquei com inveja. Você lá com aquele chapelão no meio do mato, no meio do capim,
tapinha. Eu falei, cara, é isso. E vivendo isso no teu dia a dia, nesse trabalho com empresários, nesse trabalho em conjunto com sociedade, que você também tem sócio, o que você diria para os empresários hoje para que eles possam baixar um pouco da guarda e entender os benefícios que isso traz? Porque você traz muitos benefícios, você mostra esses benefícios que a terapia e que toda essa busca, né, pela tranquilidade, pela paz interior traz. Como que você diria um caminho? Existe um caminho? Olha, chegou esse momento, esse é o meu momento, ou não tem? Como que funciona isso? Isso é muito individual, Maria. E ninguém consegue forçar ninguém, assim. Isso é muito da pessoa querer se disponibilizar. Porque terapia não, né, no começo, enfim, quando você tá, é muito difícil de lidar. Você tem que lidar com seus dragões. Então, assim, eu tenho pra mim que eu tenho que lidar com meus dragões. Quanto mais eu lido com eles, mais fácil, né? Eles vão se abaixando e eles vão... Alguns até eu mato. Mas se eu não lidar, eles só aumentam. Então, isso é muito individual. Então, a pessoa tem que... É uma escolha de vida, diria? Como que eu quero viver daqui pra frente? E eu acho que chega um momento que a vida vai te mostrando assim, tipo, procure ajuda. Pé no freio. Procure ajuda, porque isso não tá legal. Mas eu entendo que não é nada externo. Porque eu já fui workaholic, então eu entendo muito bem a cabeça de um workaholic. Porque o trabalho, ele é muito legal e ele pode tomar espaços gigantes na tua vida. E não tem nada que as pessoas falem, tipo, mas eu gosto, enfim, aquilo... Então, vai chegando algum momento que, né, enfim, que outros, você vai falar, opa, acho que eu tenho que fazer diferente, mas nunca foi porque alguém falou, porque, né, realmente é individual isso, não tem dar conselho, entendeu? Eu imagino. Eu te pergunto isso porque eu vivencio isso muito assim no meu dia a dia, né? De ouvir pessoas, de ouvir empresários e super cansado. E às vezes a gente vai falar, que tal esse caminho? Ah, não, isso não funciona. Uhum. Então, eu acho que você também deve viver muito isso, né? E a pessoa vai ter que ver. E a gente vive um momento, né? Eu acho que das coisas que a pandemia trouxe foi essa desmistificação, porque antes quem fazia terapia, meu Deus, tinha muito preconceito. Eu acho que é esse rótulo que as pessoas ainda fogem hoje. Muito preconceito, e agora, né, tá uma profissão assim, super em alta, muita gente se formando, enfim, isso trouxe a necessidade, e a gente tem uma questão toda aí de saúde emocional, né, epidemia de isolamento, então a gente viu umas questões bem complexas, e que a gente tem que prestar bastante atenção. E essa questão da liderança é uma questão muito complexa, né? Aquela frase de que o líder está sempre só, isso é muito verdadeira, né? Em alguns momentos. Porque quando você decide em grupo, se você está na liderança, o resultado, ele cai sobre você. Sim. Né? Então, se você não tiver com quem dividir essa dor, ou às vezes até mesmo o próprio sucesso, né? Você chega em casa, cara, e agora eu vou dividir com quem? Né? Porque às vezes nessa sua vida corrida, essa sua vida só para o trabalho, você vai deixando para trás amizades, você vai deixando às vezes até a família, e quando você chega nesse momento, você não tem com quem dividir nem as glórias, nem as dores. Tô certa nessa colocação? Tem, acho que tudo que vai no excesso, né? Então, quando a pessoa tá muito individual. Então, essa coisa do trocar, né? Acho que eu sempre fui também dependente de essa coisa de trocar com outras pessoas, de ter dúvida de que você acha. Eu sempre fui... Me sinto generosa e sinto que eu recebo muita generosidade, né? De colegas, assim, ai, não sei tal coisa, me ajuda com isso. Então, acho que isso é bastante importante, não ter essa questão de, eu sei tudo, vou dar conta sozinho. Não, eu até brinco, assim. Eu quero ser boa no que sou boa, que eu não sou. Eu chamo, peço ajuda, contrato, enfim, pago alguém para fazer, porque eu não quero... A gente não deve, a gente não consegue ser bom em tudo. Então, também tem que saber... E se permitir, não sei. Se permitir, saber para quem pedir ajuda, né? Sempre falei sobre isso, a gente não precisa decorar nada, saber tudo. Você tem que saber com quem conversar. E aquela, né, quem tem amigos tem tudo, para mim sempre valeu. Porque meu trabalho
mais de 90% é baseado em contato, em relacionamento. Você é muito boa nessa parte de relacionamento. É isso que precisa. Então, você, assim como você pede, mas você pede, você também dá. Então, por isso que eu acho que eu também sou bastante generosa nessa questão, porque, para mim, isso é fundamental. Mas você tem que ter isso em vista, né? Que você não pode só pedir. Até porque... Se ficar só pedindo, não vai receber. Chega uma hora que ninguém mais nem quer te receber. Não. Voltando um pouquinho aqui para a parte que eu mais conheço o teu trabalho, que é essa parte do trabalho em rede, né? Eu sempre costumo falar com empresários, até às vezes quando eu viajo, não viajo tanto assim, mas quando eu viajo eu falo, por que vocês não se unem em grupo? Procura um CDL da sua cidade, procura uma associação comercial da sua cidade, procura um Sebrae, porque eu entendo muito a força, porque eu era bem cética em relação a trabalho em grupo, eu sempre via com maus olhos, eu sempre achei que, né, que essa divisão não era legal. E quando eu entrei na rede, eu entendi o processo completamente oposto, e você trouxe muito isso, essa visão da coletividade, da importância de você não se sentir só no seu negócio, né? Falando um pouquinho mais sobre isso, Trícia, você já chegou a prestar consultorias nesse sentido, ou em empresas individuais que houve resistência, que você não viu o resultado? Ou você acha que sempre teve essa abertura e que você viu transformações reais? Como que funciona um pouco mais esse teu trabalho? Quando você vai trabalhar para um grupo, sempre tem resistência, isso é natural. Tem algumas pessoas que vão te adorar e outras vão falar assim, o que ela veio fazer aqui? E tipo, veio mexer no meu... Porque tira do conforto, né? Mexer no meu queijo. Veio mexer aqui, tava tão tranquilo. Então, sim, já tive alguns trabalhos que tive maior resistência, mas que mesmo, né, enfim, mostrando o quanto que o coletivo, trabalhar junto, porque a gente tem tantos exemplos no mundo, enfim, né, do que os juntos somos mais fortes, isso para mim é tão... Mas não é para todo mundo, porque, né, você tem que tirar do individualismo, mas mesmo com resistências, desafios, eu percebo que nos trabalhos que eu fiz, assim, a gente vai trazendo resultados, que também são resultados do grupo. O consultor sempre está ali como um estimulador. O consultor não faz pelo grupo. O consultor, estou vendo que vocês podem mais. Lembra que eu ficava colocando, Sim. Eu vejo vocês fazendo tal coisa. Sim. E vários Às sonhos. Vezes até desenhava, né? Vários sonhos que a gente podia sonhar junto, assim, né? Mostrar que cada um, né? Aquela potência individual de cada um, quando junta o grupo, pode ir muito mais longe. Mas, enfim, e tem resistência? Tem, mas tem como trazer... Os resultados acontecem. Então, é muito... A não ser que... Aí que vem, quando a pessoa está no grupo, mas não queria estar no grupo, está forçada, enfim, às vezes alguma coisa de empresa, tipo, né, alguma instituição, então que você percebe que é uma... Porque muitas vezes também acontece a liderança assim, vai lá e trabalha com o grupo porque o grupo está com problema, mas a liderança faz parte do grupo e faz parte do problema. Então, tem que trabalhar isso tudo, senão fica pela metade. Eu gosto de uma frase da Valdéres, que ela sempre fala assim, que esses trabalhos em rede, eles têm essas complexidades porque são líderes liderando líderes, né? Então, isso para mim é muito forte, porque a gente sempre tem que entender até onde você pode ir, porque existe também os egos, né, Trícia? Sim, muito. Tipo assim, quem é você para dizer o que eu faço? Eu sou dono de uma empresa, tipo assim, né? Então, a importância do consultor, eu acredito que seja esse meio que mediar, né? Essa aqui é a expertise desse, então eu acredito que seria melhor nesse... Você é muito boa nisso, né? De separar em caixinhas quem faz o quê nas suas especialidades. Isso é muito importante para quem está criando grupos ou rede, como queira chamar, né? Uma associação, não importa o nome que se dê. Mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho também dessa importância
principalmente da cidade pequena. Por que eu falo sempre cidade pequena? Eu tô falando contigo aqui, eu tô viajando lá para Nova Russas, tá? Que é a cidade da minha irmã. Que eu fico sempre lá provocando ela. Você tem que criar um grupo, você tem que criar para vocês se fortalecerem, né? Como empresa, vocês conquistarem mais, vocês trazerem mais consultoria, ter esses benefícios, né? Que a união, que a coletividade traz. Falando como consultor e com todo o conhecimento que você tem, das benesses que isso traz para um grupo de empresários, o que você poderia aconselhar para esses empresários que vão nos ouvir? Esses benefícios que eles podem ter com esse trabalho em grupo? E você quer trazer a questão do interior, né? Sim, eu estou pensando no cidade do interior. Acho que é até mais fácil, porque as pessoas se conhecem muito mais. E elas já têm o grupo. Tem o grupo da escola, tem o grupo da igreja, tem o grupo da família, né? Porque nós vivemos em grupo. Então, é mais fácil. Talvez elas não tenham, né, a ideia do coletivo, porque ninguém chamou lá, mas os próprios comerciantes de uma quadra, eles, com certeza, um ajuda o outro, dá dica para o outro, enfim, eles já fazem isso informalmente. Talvez eles não consigam, né, ter esse olhar assim, nossa, se a gente fizesse uma associação e fosse falar com o prefeito, enfim. É isso que falta. Talvez não tenha... Essa parte é importante, que eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa da importância da representatividade, porque quando vai lá só a Maria querer falar com o prefeito, ele pode ser que ele nem receba. Mas se vai a Maria e mais 10 empresários daquela rua, primeiro que ele vai pensar nos votos. São 10 votos. Bem isso. Começa por aí, porque tudo também é um jogo de interesse. Sim, né? Sim. Todo mundo se beneficia de alguma forma, né? Todo mundo se beneficia. Então, assim, quando está regulamentado, e pode começar, né, a questão informal, depois virar para uma associação, para um instituto, tem várias formas de isso ser formalizado. Mas, quando um grupo se reúne pela mesma causa... Isso não acontece quando tem, por exemplo, qualquer tragédia, vamos, sei lá, juntar alimento para mandar para alguma região, juntar, né, doação de roupas. As pessoas não se mobilizam? Sim. Com esse mesmo olhar. Estamos com um problema de, sei lá, um buraco na rua. Vem aqui prestar atenção no que tá atrapalhando o meu comércio. Então, se forem 10 pessoas falar que está atrapalhando o comércio, a prefeitura vai ter um outro olhar. Estou falando prefeitura, mas enfim, pode ser qualquer órgão. Sim. E é uma coisa de cidadania, que a gente, né, teria que ser normal, só que não, tem que ter um estímulo. Mas é legal sempre mostrar... Por isso que a gente faz as missões técnicas, vai ver boas práticas, ver lugares que deram certo. Lembra lá de Tiradentes, com uma cidade tão pequenininha, com uma associação tão forte, que traz tantos resultados. Então, isso sempre é muito estimulante, mostrar bons resultados de outros grupos. Porque sair um pouquinho da zona, né? Sair do seu dia a dia, ir para outro olhar, e eu sempre brinco também que as questões só mudam de endereço, porque... problemas que temos em Curitiba, ou, enfim, teremos em outros lugares também, né? Todo mundo acha que o problema é típico só aqui, enfim, não. Isso acontece em qualquer município. Eu já fiz várias viagens com você, via rede, né, com o nosso grupo, exatamente tentando entender como que isso funciona em outros lugares, né, porque a gente acha que os problemas são só nossos. Já estivemos em Medellín, que para mim, Medellín foi assim... Sabe, o suprassumo de todas as viagens que nós fizemos, pelas questões que eles tinham, né, naquela época de violência, né, a parte de droga muito forte, não sei como está hoje, porque faz um tempinho que a gente esteve lá, mas as boas práticas que a gente viu lá, que o poder privado, ele era muito mais forte do que o poder público. Que a juventude de lá era muito empreendedora. Você fez uma curadoria maravilhosa para nos levar nos lugares que realmente a gente precisava conhecer. Né? E aqui, só lembrando que as viagens da Trícia, gente, não se engane que não é passeio. Ela realmente não vai fazer viagem com a Trícia achando que você vai, a não ser que seja de turismo, mas se for a negócio, você começa às 8 da manhã, termina às 10 da noite, fora que ainda vamos fazer aquela abençoada reunião e cada um escrever e ler
Tô mais calminha. As suas boas práticas. Tá mais calmo? Conseguiu? Oxe, então temos que marcar outra, porque olha. Mas assim, são sempre ideias e exemplos que a gente traz, não só como rede, mas para dentro dos nossos negócios. Falando de tudo isso, eu sei que você você faz viagem internacional levando grupos para as grandes feiras de negócio. Se tivesse uma para você dizer, essa aqui foi o que, sabe, a menina dos meus olhos. Eu sei que tu já fez viagem, muitas, múltiplas. Mas se tivesse uma, tem uma assim que tu possa dizer, olha, essa aqui foi... Fiz muitas mesmo, mas eu tô lembrando... Vou falar de um evento, então, porque a gente foi para Chicago em 2023. E daí o evento lá de Chicago da NRA, que é a National Restaurant Association, é realmente incrível. É a maior feira das Américas da área de alimentação. E são 3 pavilhões, você precisa de muitos dias para conhecer, assim. Então, me chamou, né? Eu nunca tinha ido numa feira tão gigantesca, assim, e com tantas novidades que eu vejo que agora, a gente foi em 2026, são 3 anos depois, várias tendências que a gente viu lá, desde a questão de robô, dos drinks sem álcool, enfim, que estão, né? Porque a gente sempre tem um tempo, o Brasil aqui, de chegar às tecnologias nas empresas também, então, assim, é um evento que, né, para quem era da área de gastronomia, eu muito recomendo, assim, porque me chamou, né? Já tive em outros eventos de turismo também, em Londres, enfim, mas essa feira me chamou muita atenção. E só relembrando que isso são feiras anuais, né? Quem tem Sim, interesse... tem todo ano. Encontra essas informações no Sebrae? Como é que funciona? Porque isso normalmente vem via Sebrae, FEComércio e outras entidades? Essa foi, mas essa feira tem todo ano e eventualmente o Sebrae tem missão para lá. E ainda tem um subsídio. Né? Mas aí depende do projeto. Dos projetos. Mas eu queria puxar um pouquinho aqui, que não estava na pauta, mas eu acompanho a tua vida e eu sei, né, um pouquinho ali. Mas eu queria que tu falasse só um pouquinho, bem rápido, assim, dessa história toda essa vida corrida tua, tu ainda ser a mãe que você é, né? Porque você parece um ganso, né? Sempre apesar de você liberar a Bru, assim, né? Sempre teve uma vida muito livre para fazer o que ela achava interessante, mas ao mesmo tempo eu sei o papel de mãe, porque eu sempre via você levando, às vezes você passava no restaurante, pegava a Sofia e a Bru e iam passear no Largo da Ordem. Como foi essa história de deixar a Bru viajar sozinha? Como foi essa tua vivência como mãe? Porque eu também sou mãe, eu fico pensando, eu quero que a minha filha vá, mas quando ela diz eu vou, já fico, ai meu Deus, ela vai, né? Como é que foi isso? Como que tu lidou com isso? Como que você lida com isso, né? Porque eu acompanho a Bru hoje, lá com o projeto dela, musical, músicas maravilhosas, que eu fico lá só... né? Paparicando também, porque eu conheço a história dela desde pequenininha e hoje ver ela também trilhando os próprios caminhos. Como é que foi isso? E aí você vem, a mãe coruja vai atacar aqui. Não vale chorar. Não, é muito orgulho, eu tenho muito orgulho, né? Ela já está 3 anos fora, ano que vem vai se formar já, doido isso, passa rápido, mas quando ela tomou a decisão, né, eu não imaginava isso, né, na questão de faculdade, de estudar fora, não era isso que eu tinha como... Eu imaginava assim, quando chegar a época do vestibular, eu vou falar para ela, vai viajar, vai mochilar 1 ano, depois você volta e tenta, né, porque eu acho sempre muito cedo do que eles fazem, né, a idade, enfim, que seria ali ela teria entre 16 e 17, mas como ela mudou completamente, né, o rumo e quis estudar fora e se esforçou bastante, ela foi atrás de tudo para conseguir isso. Então, tem muito orgulho. E, claro, eu imaginava que ia ser bem fácil, mas 1 mês antes dela viajar, eu pirei, fiquei realmente muito... Agora, eu até brinco que não tem... Qualquer mãe que me falar que o filho vai sair de casa, vai para outro lugar, eu vou entender e vou tratar de outra forma. Porque eu falo, imagina, deixa aí, assim, é tudo tão tranquilo, mas realmente a gente saber que a família, né, nunca mais será daquela forma, é bem complexo. Mas agora, enfim... Já digeriu? Já, e a gente se vê, né, cada 4, 5 meses. Daqui 1 mês ela tá chegando, então eu já tô coraçãozinho... Quentinho de novo? Quentinho, ontem emitiu a passagem dela, então agora ela vem. E muito orgulhosa dos caminhos, do que ela tá buscando. Eu vejo assim, né, saber que ela tá
buscando a profissão que ela quer, né, a carreira que ela quer. Então, eu dou muito apoio e fico de longe, como mãe fica, né? Tipo, e a gente sente, né? A gente sente as coisas de filho, assim. Isso é bem, bem doido, assim, né? Eu sei. Então, a gente meio que se controla para pra não... A gente vive junto as dores também, né, deles. O sucesso e as dores não tem como separar. Mas é muito bacana. E pensando aqui, mulher que empreende, dona de casa, esposa e mãe. Um recadinho aqui para as mães. Como que faz para gerenciar tudo isso? Colocar num pacote? Eu sei que apesar da gente ter caixinhas com cada coisa separada, eu falo que eu trabalho isso muito, muito bem. Mas chega um momento que essas coisas todas, elas se unem, né? E como priorizar mãe, empreendedora? Como que você gerencia isso no teu dia? Isso varia muito, acho que da idade, né, dos filhos, enfim, da fase que eles estão. Ali, sei lá, até os 10 anos isso é muito mais complexo, depois vão crescendo. Daí são outras complexidades, porque filho, né, enfim, tem outras, mas... Acho que primeiro de tudo a gente tem que entender bem o que nos faz feliz. Então, né, acho que como eu sempre adorei trabalhar, acho que essa questão de trabalhar e mostrar para o filho, olha, eu tô trabalhando, porque não é só porque eu preciso ganhar dinheiro para te sustentar nem nada, mas mostrar isso também, né? O quanto é importante essa realização, né? Que trabalho, né? Enfim, que você está fazendo uma coisa que você gosta. Uhum. Porque é muito mais do que a gente mostra do que a gente fala, você sabe disso. Sim. Então, o exemplo do que elas pegam da gente, enfim, é muito mais do que a gente... fala, né? Então, do equilibrar é sempre um eterno equilibrar. Tem horas que você está muito melhor numa fase. E tem que saber que não é Mulher Maravilha. Tem horas que você quer ser, mas que você não consegue. E que você precisa de ajuda em vários quesitos. Então, né? Você precisa de apoio na educação, você precisa de apoio em casa, enfim, do que você... que eu falo. Eu, enquanto dona de casa, sou uma excelente consultora. Então... Eu sei, quando a gente vai lá, ela me enche de sementinhas. Sementinha de girassol, castanha disso, castanha daquilo. Pensando, será que não vem almoço, é só sementinha? Tô brincando. Só comida saudável. Tô brincando, então, o Cid é muito bom na cozinha. O Cid é muito bom. Tem que ter parcerias, né? Então, você forma as parcerias e, né, tive muita sorte do marido que adora cozinhar. Então, e parceiro, né, Trícia? Então, tem que ser essas coisas e também, né, assim como você tem com o Rude e tal, mostrar o quanto... o trabalho te deixa... Porque eu acho que deve ser bastante para um filho, para um companheiro e tal, assim, deve ser bastante frustrante ter alguém que não está fazendo o que gosta, que não está realizado. Né? É pior ter ele dentro de casa infeliz do que ter momentos juntos ele feliz. Né? Entrega e tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Né? Não é quantidade de tempo. Quando a Bruna era pequena, era assim, durante a semana, corrida, ao final de semana, vamos sair, vamos pro parque, vamos pro teatro, vamos pro show, enfim. Você levou muito a Bruna nesse sentido de vida, porque eu acompanhava ali, né? Era tudo que era cultural, tava lá a Trícia. E isso, independente, né? Pelo meu gosto, mas eu vi o quanto, assim como esportes, o quanto é importante a gente expor o máximo que a gente consegue para que a criança depois decida, né, o que vai fazer, assim, mas mostrar cultura, mostrar música, levar no museu, levar no teatro, para mim isso é muito importante, porque é a formação do indivíduo ali. Sim. E é engraçado, porque não sei se você, como eu, jurava que ela ia ser jogadora de vôlei. De basquete. De basquete, né? Porque eu chegava lá, ela estava voltando do basquete, mas já com a bateria e a guitarra lá, ela voltava, já pegava a guitarra, mas como ela viajou muitas vezes para jogar, né, eu pensava assim, vai ser mais uma jogadora de basquete aí, do dia para noite, mas ela era boa nas duas, né, qualquer uma que ela fosse, ela ia ser o sucesso que ela é hoje. E, aliás, recomendo. Fala aí um pouquinho para quem quer conhecer o trabalho da Bruna. Bruna, pelo Instagram? Pelo Instagram, pode buscar Bruna Foz com 3 S's no Instagram. Tem o YouTube também, o canal do YouTube dela. Ela gravou. Já gravou 2 músicas, tá? Em breve ela vai lançar mais uma ou duas. Ela disse que agora ela tá lá na Itália, diz que, pelo que ela me contou, ela tinha mais 2 novas. Então, tô bem curiosa aí pelo que vem. Que bacana. E tá trabalhando forte na carreira dela. Né? E dá orgulho. Mas aqui, já fechando nosso papo, Trícia, eu queria que tu dissesse uma coisa para mim, de tudo que a gente falou sobre empreendedorismo, né? Para que as pessoas consigam entender também um pouquinho
desse teu trabalho e da tua visão como consultora, né? Que esse é o teu trabalho de visualizar essas questões das dores, o que podemos melhorar, onde melhorar, né? Quando melhorar, quem são as pessoas que a gente pode trazer junto para nos auxiliar nesse processo, porque é aquilo que você sempre fala, né? Quando a gente se junta, a gente é mais forte. Isso é uma grande realidade. Para você, Trícia, o que tu acha que faz uma empresa ela estagnar e ela andar? Com todo esse teu conhecimento, tipo assim, essa empresa ela vai decolar por isso, ou essa aqui ela vai estagnar por isso. Porque os motivos são o mesmo, né? Um, porque você faz o que faz, e outro, porque você deixa de fazer o que era necessário. Uhum. Na tua visão, o que tu acha que hoje muitas empresas abrem e fecham com tanta facilidade, né? Porque a gente sabe disso, a mortalidade de empresas é gigantesca. E o que faz isso? É uma falta de preparo? É não conhecer o que está fazendo? Pra gente São entender vários um pontos, pouco. Maria. Acho que não tem uma resposta única. Uma das questões, né? Enfim, que tem todas as estatísticas. Porque o Brasil é um país de empreendedores, mas muito pela necessidade, né? Então, tem muita gente que abre empresa sem nem saber o que realmente tem que fazer. Modismo também. De negócios. Às vezes, modismo de negócio. Pega, se aposenta, pega o dinheiro e vai montar um negócio que não tem, né? Não tem estrutura, não estudou para ver o que aquilo tem que fazer. Tem isso também. Tem questões, às vezes eu também acho de sorte, né? Tem épocas de tais empresas também estão mais desenvolvidas em tais negócios, mas eu acho que também tem a questão de acomodação. O que é muito difícil ter empresa acomodada hoje em dia, né? Com tanta mudança que a gente sofre, né? De política e de economia. Então, eu acho que o brasileiro né, a gente tem várias questões do porquê que o brasileiro se dá tão bem em qualquer lugar do mundo, pela nossa perseverança, pela nossa criatividade, por a gente sempre buscar novos caminhos, né? Mas quando você tem uma empresa, você tem que estar o tempo inteiro, tem que ter uma atenção ali, tipo, estou indo para o lado certo, o que mais que eu posso fazer? Abriu concorrência, a concorrência é bom, mas uma hora, né, atrapalha. Então, assim, eu abri um negócio e agora vou enriquecer sem fazer nada. Não existe. E tudo depende de trabalho. Não vi nada ainda, né, que fala, nossa, só abri a empresa e já fiquei melhor. Não é assim. É uma dedicação e uma atenção para aquele negócio. Para que ele vá. E, às vezes, tanta atenção de ver assim, não deu certo. Está na hora de fechar. Sim. E partir para outra coisa. E ter... que é a parte mais difícil, já passei por isso, já passamos, que é assim, não deu, recua e vamos para a próxima etapa. Que é bastante difícil, sim, mas que é necessário. Sim. Porque eu sempre falo, fecha a torneira, né, antes que a água acabe. Você fica insistindo numa coisa que você já viu, e daí às vezes é muito mais teu mas eu queria, mas era a empresa que eu queria, e daí você tá vendo que você tá colocando dinheiro e que não vale a pena. Então são muitos fatores. Se você não, eu preciso que você deixe uma dica para quem quer começar, para quem já está no processo, para quem já está dentro, vivenciando o seu negócio. Como consultora, não como Trícia, mas como consultora de tudo que você já viveu, que dica você daria? Que tipo assim, olha, você está passando por isso, faça isso, ou comece por aqui. Que dica você deixaria para os nossos telespectadores? Porque hoje eu estou chique, gente, é telespectador. Eu vou... Você vai falar, mas isso é muito triste. Se conheça. Busque se conhecer, porque independente do estágio que você está da empresa, enfim, você tem que se entender para ver como que você reage, como que você pode melhorar, enfim, que caminhos que você pode pedir ajuda, enfim, e não, né, assim, seja humilde e busque se conhecer. Entender quando precisa de ajuda. Sim. Mas isso que você falou parece bobeira, mas não é, se conheça, porque eu sempre falo, por trás de uma empresa existe uma pessoa. Sempre. Né? Tem um CPF atrás do CNPJ. Existe. Eu costumo falar sempre isso, quando você não olha para a pessoa que está por trás do CNPJ, isso é arriscado em todos os sentidos, né? Então, Trícia, o que eu tenho é que te agradecer. Cara, que felicidade de você ter vindo ser uma das minhas primeiras entrevistadas.
Eu fiz questão de trazer você porque você e a próxima que virá também, porque são minhas amigas e eu conheço a trajetória. E aqui não foi por amizade, foi por competência, por saber que tudo que vocês têm acrescenta na vida de quem está do outro lado ouvindo. Porque aqui nós falamos de vida pessoal, nós falamos de negócio, nós falamos de conflito, nós falamos de desafios, né? E eu só tenho a te agradecer do fundo do meu coração. Por mais uma vez você tá me puxando para cima aqui, né? Botando nessa mesa, falando com empresários, coisas que antigamente eu não teria essa coragem se não tivesse sido tão provocada, né? Só, Maria, tô muito orgulhosa, tô muito feliz, muito obrigada mesmo, tô muito orgulhosa de você. Fala, Maria, vai falar. Obrigada, que Deus te abençoe, viu? E obrigada aí pelo carinho. Arrasou. Acredito que você trouxe muita coisa bacana para a mesa, que muita gente vai poder aproveitar. Tomara. Beleza?